A gravação eu disponibilizo no YouTube, tá bom? Então eu coloco lá. Bem, gente, então a ideia é resolver umas questões da lista, tá? Você já tem acesso à lista, né? Você já viram essa lista, como é que ela é, ou não? A lista da nossa pasta do Dropbox, tá? Quem não conhece, tem o meu grupo de cálculo 1, tá bom? E lá nesse grupo eu botei uma pasta onde tem aqui, ó, listas de exercícios, que é uma lista aqui. São várias listas, na verdade, que eu já fiz o gabarito, tá bom? São listas que aconteceram, foram mandadas ali no período retrasado, e eles estão reaproveitando essas listas. Então, a lista um é a lista sobre limites e continuidade, tá bom? Então, tem várias questões aqui, apesar de estar um pouco embaralhado, tá bom? Vocês vão ver aí que tem uns assuntos aí meio aleatórios, né? Tem questões de definição de limite, mas eu já adianto a vocês que isso não deve ser cobrado, tá bom? Então não esquentem a cabeça com isso aqui. É só para os alunos mais nerds, tá bom? Quem quiser se divertir aí, pode trabalhar a definição de limite, né? Usando epsilons e deltas. Garanto a vocês que vai ser uma ótima diversão, viu? Mas eu não pretendo resolver com vocês, não. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, no final a gente faz, tá bom? Eu vou começar aqui pela questão um, tá? Vocês já devem ter percebido que as primeiras questões são muito fáceis, tá? Letras A, B, C e D são funções que não tem restrição alguma, né? É só aplicar diretamente, tá? Por exemplo, o limite quando x tende a zero da função x mais 2, intuitivamente você substitui x igual a zero aqui, vai ficar zero mais 2 e o resultado vai ser 2, tá? Para quem já teve aula sobre continuidade, vai perceber que essa função ela é contínua e aí você pode aplicar o limite diretamente. O problema acontece em questões como na letra E. Na letra E, você tem o chamado limite indeterminado, tá bom? É isso que vocês vão enfrentar na maioria das questões, tanto nas listas quanto nas provas. Vocês vão perceber, né, que a maioria esmagadora de problemas de cálculo vai envolver limites indeterminados. Então, aqui, o que você faz? Quando você tem um limite assim, a primeira coisa que você vai fazer é substituir para ver se de fato é uma indeterminação, tá? Obviamente, quando o x tende a zero, aqui você vai perceber que vai dar zero ao quadrado mais zero em cima, que naturalmente dá zero, né? E embaixo vai tender a zero também. Então daria zero sobre zero. Tá? Isso é o que a gente chama de limite indeterminado. Me confirma aí, gente, se no chat. Me confirma no chat aí se a imagem está aparecendo bem. Vocês estão conseguindo ler isso aqui? A letra é ruim, mas vocês conseguem ver, né? Confirma aí, por favor, que eu estou sem feedback visual aqui para mim. Peraí. Tá, né? Beleza, gente. Valeu. Então, gente, deu zero sobre zero é o limite indeterminado. Isso quer dizer que aqui pode dar qualquer coisa, mas do jeito que está eu não consigo ver. Então, é importante que eu faça uma manipulação algébrica, simplifique essa expressão para, de fato, descobrir qual é o resultado do limite. Tá? E como é que a gente faz isso? Bom, você vai pegar o seu limite e vai manipular para tentar fugir desse zero sobre zero. E se você pensar bem, o que está acontecendo? Né? Por que está dando zero sobre zero? Se você olhar direitinho, você tem um fator comum tanto no numerador quanto no denominador, que é o x, tá? Perceba que no numerador o x está em evidência, né? Então eu posso pegar aqui no numerador e botar o x em evidência. Você tem x ao quadrado mais x, você pode botar o x em evidência, vai sobrar x mais 1. E aí você percebe ó, que escrevendo desse jeito, você tem o x em cima e o x embaixo. E aí a parte mais interessante é o seguinte: quando o x tende a zero, a gente sabe que o x está diferente de zero, né? Porque ele está se aproximando, mas ele não é necessariamente igual a zero. Tá? Então eu posso fazer essa divisão. Eu posso cortar esse cara com esse, e aí o meu limite, né, fica bonitinho, e agora ele foge da indeterminação. Tá? Quando você cancela esse fator comum, o seu limite agora, né, fica um limite direto aqui para você resolver e aplicar. Você vai encontrar zero mais um. Resposta 1. Tranquilo, gente? Deu para entender essa questão? Então, se você perceber que você tem um limite indeterminado, você vai tentar fazer alguma coisa nessa expressão algébrica de modo a eliminar essa indeterminação. Você pode fazer isso usando a fatoração, que foi o que eu fiz aqui. Né? Para quem não conhece, a ideia de fatorar é você escrever como produto. E aí, por sorte, eu percebi aqui que o fator é comum, cancelei, apliquei o limite. Detalhe, gente, importante, tá? Geralmente o aluno iniciante, ele faz de um jeito desorganizado e o professor não gosta muito e acaba tirando alguns décimos. Então, é importante aqui, ó, não sei se vocês perceberam, mas eu escrevi limite
nessa etapa, nessa e nessa. Por quê? Porque enquanto eu estava nessas passagens, eu ainda não estava aplicando o limite. Eu só apliquei o limite aqui, ó, dessa passagem para cá, tá bom? Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: enquanto tiver variável, você escreve limite, tá bom? Aí, se você aplicar o limite, ele some e no lugar da variável você vai botar o valor do limite, tá? É um detalhezinho aí teórico importante, tá bom? Então, tomem cuidado com isso, que o professor não gosta de bagunça, tá? Ele gosta que você escreva tudo lá direitinho. Beleza, gente. Fiz aqui a letra E. Vou fazer agora a letra... O que vocês acham? Faço a F ou a G? A F é o limite que todo professor faz, tá, gente? Eu acho que vocês já devem ter visto isso, né? A letra F é bem manjadinha, né? A F todo mundo já deve ter visto, né? O numerador é uma diferença de quadrados, você vai lá, fatora, e aí fica bem fácil, tá bom? Então, eu vou fazer a letra G. Um detalhe interessante. Tem uma outra forma de fazer isso aqui, tá? Pode ser que você tenha olhado aqui o que eu fiz e não tenha gostado muito, né? Pode ser que você tenha... eu faria de um jeito diferente, Wesley. Não tem problema. Tem uma segunda forma de você fazer, tá bom? Opção 2 para você fazer esse limite seria você escrever assim, ó. Você pode pegar essa fração aqui e fazer essa fração separada em duas. Então, você pode escrever aqui, ó, x quadrado sobre x e x sobre x. Esse é o princípio do denominador comum. Você pode pegar essa fração e separar em duas e fazer essas duas divisões. Quanto é que dá x quadrado dividido por x? Ora, o x é diferente de zero, né, como eu já comentei. Então, aqui vai dar x. E x dividido por x, né, também com x diferente de zero, isso aqui dá 1. Então, veja que é uma forma diferente de fazer a mesma coisa, tá? Então, aqui daria 0 mais 1 e vai dar 1, tá? Então, você tem essa liberdade, né? Não tem só um jeito de fazer a questão não, tá bom? Muito bem, vamos fazer aqui a letra G. A letra G já é uma coisa um pouco mais nebulosa para alguns alunos, né? Porque você tem aqui agora também um limite indeterminado, tá? Você vai perceber que aqui, ao aplicar o limite, vai dar 0 sobre 0. Né? Veja que quando o x vai para 2, em cima eu tenho 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 2, que dá 8, mais 4. Já no denominador, você tem 2 menos 2, né? E todo mundo sabe que dá 0. Então, vai dar 0 em cima, 0 embaixo. É um limite indeterminado de novo, tá? Não é deixar assim, tá, gente? Não é para botar que o limite é indeterminado e partir para a próxima questão, tá? Você tem que fazer alguma coisa para fugir disso. Quando você encontra o limite assim, você precisa eliminar algum fator comum, fazer alguma coisa, fazer alguma mágica para resolver o limite. Então, nesse caso, eu tenho que pensar em alguma estratégia, porque agora o numerador não tem o x em evidência. Não é como na questão passada. Na questão passada, eu tinha o x em evidência, botei em evidência, cancelou. Agora não. E aí, gente, vocês têm alguma ideia de como é que eu resolvo isso aqui? Como é que eu posso, né, manipular essa expressão para, né, cortar a indeterminação? Renan comentou aqui Bhaskara, né? Fator. E Cristiano falou aqui em fatoração. De fato, né? Eu acho que vocês dois estão pensando a mesma coisa, porque eu não sei se vocês tiveram contato com isso, mas eu dei uma dica também numa aula que eu fiz recentemente. E se você tem um polinômio de segundo grau e você conhece as raízes desse polinômio de segundo grau, você pode fatorá-lo, tá bom? Então, se você conhece as raízes reais, você pode escrever isso aqui na forma a x menos x1, x menos x2, tá bom? Então, onde x1 e x2 são as raízes, tá? Então, esse é um processo de fatoração bastante útil para a gente, né? Desde que você conheça as raízes. E para achar essas raízes, você pode fazer soma e produto, você pode fazer fórmula de Bhaskara, né? Você pode tentar adivinhar com o seu colega, ficar ali tentando descobrir, né? Desde que você encontre essas raízes, né? Aí você consegue fazer essa fatoração, tá bom? Aí eu gosto de usar Bhaskara, tá? Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar aqui esse numerador, tá? Eu quero fatorar o x quadrado menos 2x, opa, desculpa, menos 4x mais 4, tá bom? Eu quero fatorar esse cara. Para eu fatorar esse cara, né, eu vou fazer a fórmula de Bhaskara. Então, vamos fazer aqui x quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Quando eu fizer o uso da fórmula de Bhaskara, eu calculo o delta, tá? O delta
vai dar 16 menos 16, tá bom? Uma coisa importante, gente, que eu acho que vocês não lembram, é que essa fatoração é possível apenas se o delta for maior ou igual a zero, tá bom? Porque se o delta for negativo, eu não vou conseguir achar essas raízes reais. E aí não vai dar para fatorar. Tá? Esse é um comentário que eu acho bastante pertinente. Então, se o delta for negativo, não há fatoração nos reais. Tá? Dá para fazer a fatoração nos números complexos, mas assim, o nosso curso não vai trabalhar isso. Tá bom? Então aqui, por sorte, né? A gente pegou aqui que deu delta igual a zero. Então dá para fatorar sim. Tá? E se você lembra bem do ensino médio, quando o delta é zero, isso quer dizer que as raízes são repetidas, né? Ou seja, quando eu faço a fórmula de Bhaskara, vai ficar 4 mais ou menos zero sobre 2. Né? Aqui você tem duas raízes, né, repetidas, tá bom? A primeira raiz seria 4 mais zero sobre 2, que dá 2. E a segunda raiz seria 4 menos zero sobre 2. Então, eu tenho raízes repetidas, e aí eu posso colocar aqui, tá bom? Luiz fez uma pergunta aqui. Se acontecer do delta ser menor que zero, como a gente faz? Luiz, bem simples, não faz, tá bom? Não dá para fatorar, tá? Se o delta for menor que zero, não dá para fatorar. A gente diz que o polinômio é um polinômio primo, tá? Então aí você tem que fazer alguma outra coisa, né? É porque depende muito da questão. Eu já adianto a você, em questões de limites indeterminados, sempre vai dar para fatorar, tá bom? Agora vão existir contextos mais para frente, né, em outros tipos de casos, e a gente vai precisar saber fazer uma coisa chamada completar quadrados, tá bom? Então a minha dica para você é o seguinte: se o delta der negativo, provavelmente você tem que completar quadrados, tá bom? Mas não é o nosso caso aqui não, tá? Muito bem. Então, achei raízes repetidas. Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que, ó, só lembrando, eu estou querendo fatorar. Então, isso quer dizer que eu tenho que x quadrado menos 4x mais 4 vai ser igual pela fórmula. Lembra da fórmulazinha aqui de fatoração? Na fórmula de fatoração, gente, o a aparece, viu? Quem é o a no nosso polinômio? Alguém consegue me dizer? Quem é o a? É 1, né? Cuidado, viu? Tem gente que diz, ah, não tá aparecendo nada, é 0, né? Não, é 1, tá bom? Então, vai ficar 1 vezes x menos a primeira raiz. Perceba que o menos é da fórmula, tá? Então, fica x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Aí fica assim, claro, você pode tirar o 1, não precisa. E uma coisa interessante, gente, olha o que aconteceu aqui, ó. Você tem aí o termo repetido, então isso pode ser escrito como x menos 2 ao quadrado. E aí, se você está mais esperto, você vai perceber que isso é um quadrado perfeito, né? Olha que legal. Então, uma outra forma, para alguns alunos mais experientes, seria perceber, e aí eu não sei se vocês perceberam isso, mas você poderia ter sacado que isso aqui é um quadrado perfeito, já de início, tá bom? Tem alguns alunos que têm essa facilidade, tá? Isso aqui é um quadrado perfeito. Lembra da fórmula do quadrado perfeito? A quadrado mais ou menos 2ab mais b quadrado. Se você olhar direitinho, isso aqui se encaixa nessa fórmula para o a igual a x e o b igual a 2. Então você teria a menos b ao quadrado. Por isso que ficou desse jeito. Tá vendo? Mesmo você não sabendo disso, tá? Você não precisa saber dessa informação, né? Mesmo sem saber disso, com a faturação que eu ensinei para vocês, a gente conseguiu fazer a mesma coisa, tá? Aí agora eu vou pegar essa conclusão da gente, tá? Vou pegar essa informaçãozinha daqui, esse x menos 2 ao quadrado, e vou, né, colocar de volta no nosso limite, tá bom? Porque lembra que a gente estava resolvendo o limite, tá? Então, por isso que é importante ser organizado, tá, gente? Tem que ser organizado para você não se perder aqui na sua lógica, tá bom? Então, vou voltar para o nosso limite. Vamos pegar ele aqui, ó. Deixa eu colar ele de volta. Só dar um ajuste aqui rapidinho. Peraí. Foi. Pronto. Então, o nosso limite, ele vai ser escrito assim, ó. No numerador, ó, eu escrevendo limite, tá vendo? Escreve limite, tá? Enquanto tiver variável, você bota limite. Então, no lugar do numerador, você vai botar o x menos 2 quadrado. E no denominador, você repete o x menos 2. Só que agora, eu posso simplificar isso aqui, né? Nós temos um fator comum. Né? E aí é aquela coisa. Quando o x tende a 2, eu sei que o x está diferente de 2. Então, eu posso fazer essa divisão. Tá?
Eu não poderia fazer essa divisão se o x fosse igual a 2, porque aí seria uma divisão por zero. Tá? Mas no contexto de limites, quando o x tende a 2, o x está diferente, então eu posso fazer a divisão. Aí eu cancelo esse fator com o fator do quadrado, tá bom? Até porque, quando eu tenho x menos 2 ao quadrado, eu tenho x menos 2 vezes x menos 2. Então, quando eu fizer a divisão, vai sobrar uma parcela x menos 2. Tá? Então, o nosso limite vai ficar quando x tende a 2 na expressão x menos 2. Aplicando o limite aqui, eu vou ter 2 menos 2, que resulta zero. Fato importante, gente. O limite pode dar zero, não tem problema nenhum, tá bom? Aqui, o zero não tem que ser um número que vocês têm que fugir a todo custo, não. O problema acontece quando eu tenho zero sobre zero, tá bom? Mas se o limite der zero, não há problema. Alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Tranquilo. Tranquilo, né? Muito fácil. Tá? Tá gravando ainda? Tá gravando ainda. Beleza. Vamos pra próxima, tá? Vamos pegar agora. Vou fazer a letra H, hein? A letra H, meu amigo, a coisa começou a azedar, hein? Então, letra H, eu tenho um limite. Só que agora, o numerador é um polinômio de terceiro grau, né? Lascou, gente. E agora? O que é que vocês fariam nesse? Vocês têm alguma ideia? Me ajude aí. E agora? Eu sei não, hein? Me ferrei agora. Fatorava de novo. Fatorava. Eu também fatorava, só que, veja, a gente tem um pequeno problema. Como é que eu vou fatorar aqui, hein? Renan deu a ideia aqui, botar o x em evidência. Mas vê que engraçado, Renan. Eu vou colocar o x em evidência e vocês vão perceber um probleminha, tá? Ó, ideia 1, botar o x em evidência. Ó, porque de fato o x está em evidência, eu concordo com vocês. Né? Mas veja que, mesmo botando o x em evidência, isso não vai ajudar muito não, viu? Porque, ó, o meu limite quando eu boto o x em evidência vai ficar no numerador x vezes x quadrado menos 2x mais 1. E no denominador, eu vou ter x menos 1, certo? Botei o x em evidência, beleza? Massa. E agora? Dá para eu cortar alguma coisa aqui? Não, né? Se você for uma pessoa emocionada, você vai cortar aqui, aqui não vai fazer o menor sentido, né? Não pode, né? Ah, não, Wesley, mas eu posso cortar esse x com esse x? Pode não, viu? Não pode, viu? Fazer isso aqui é um erro gravíssimo. Porque no denominador o x não está em evidência. Então eu não posso cortar ainda. Bom? E agora, gente? O que vocês fariam? Luiz perguntou aqui se não podia dividir o numerador por x menos 1. Mas por que x menos 1, Luiz? Tu diz numerador aqui onde eu estou escrevendo ou no começo? No começo, né? Em ambos os casos, na verdade, você pode fazer a divisão. Porque aí, talvez tu tenha aprendido com teu professor esse macete, né, de fazer a divisão, tá? E de fato a gente pode, tá? Desde que seja um limite indeterminado. Veja que a gente não testou, né? Olha só que sacanagem, né? Gente, é importante. Olha, eu tô avisando. Deixa eu até mostrar pra vocês um negócio aqui, ó. Olha que engraçado. É rápido, tá? Mas olha só. Eu tenho uma prova antiga aqui, 2020.1. E olha a primeira avaliação. Foi inclusive com o coordenador de vocês, que foi o professor Nicolas Caro, tá bom? Então, olha essa primeira questão aqui. Nessa época era diferente, tá, gente? Nessa época a prova eram 3 provas por unidade, tá? Eram provas mais fáceis. Mas olha que engraçado essa questão. Tem um limite aqui e tinha várias alternativas, né? E o aluno olha para esse limite e já fica meio desesperado. Ele fica, meu Deus, o que é que eu faço aqui? Tal, como é que eu resolvo? E vou fatorar e vou fazer divisão. Gente, aplica o limite. Vê se ele é indeterminado. Porque se ele não for, não tem o que fazer. É só aplicar. E de fato, nessa questão de prova, é uma pegadinha aqui, ó. Parece que você tem que fatorar, mas não precisa. Era só aplicar o limite. Tá bom? Olha que engraçado. Se eu aplicar o limite diretamente, vai dar quanto aqui? Faz esse exercício, ó. Aplica esse limite aqui. Quanto é que dá? Se eu aplicar aqui, ó, no numerador vai ficar 1 mais 1 menos 2. E no denominador vai ficar 1 menos 4 mais 4. Aí em cima dá 0. Só que embaixo dá 1.
0 sobre 1 não é indeterminado. 0 sobre 1 é 0. Então a resposta dessa questão era a letra A. Acabou. Não tinha que perder tempo fazendo fatoração. Então, é importante, gente, que vocês sempre, ao resolver o limite, nem que seja mentalmente, tá? Coisa rápida. 10 segundinhos ali você consegue fazer de cabeça, tá bom? Então testa se o limite é indeterminado. Quando tu aplicar aqui, ó, aplica, vai dar 1 menos 2 mais 1. E no denominador, 1 menos 1. Faz a conta, dá 0 sobre 0. Agora sim. Deu 0 sobre 0, eu vou ter que esquentar a cabeça fazendo alguma coisa, entendeu? Mas se não desse 0 sobre 0, aí você podia aplicar diretamente e acabou a questão, tá? Então cuidado com essas pegadinhas, porque às vezes o professor bota isso para testar vocês, tá? Não estou dizendo que vai ser o caso agora, tá? Mas pode acontecer. Então, voltando aqui, tá? Como o Renan falou, ele deu uma dica aqui de fazer a divisão. E eu concordo com ele. Dá para fazer a divisão, tá, gente? Se você conhece um método de divisão polinomial, você resolve, tá bom? Todo mundo aqui sabe dividir polinomios? Vocês têm esse conhecimento? E aí? Ó, tá aqui, ó. Ideia de Renan. Fazer a divisão. Se você não sabe fazer a divisão, não tem problema. Tem outra forma, tá? Mas vamos fazer aqui a divisão para vocês verem como funciona, tá bom? Eu tenho esse limite. Qual é a ideia? Eu vou pegar essa expressão todinha aqui dentro, certo? E eu quero saber quanto ela resulta, tá bom? Só a divisão. Aí, vamos lá, resolver a divisão. Eu vou fazer x ao cubo menos 2x quadrado mais x dividido por x menos 1. Tem duas formas de fazer essa divisão. Você pode fazer do jeito que eu estou fazendo aqui. Isso a gente chama de divisão longa, tá? Isso aqui é divisão longa. Não sei porque chama de longa, não é tão longa assim, né? Mas, enfim, né? Chama de divisão longa. E tem uma outra forma, que é o chamado dispositivo de Briot-Ruffini, que poucos alunos conhecem, tá? Mas é um método também interessante. Tá? Eu vou fazer a divisão longa porque eu acho que todo mundo conhece isso aqui, e todo mundo na escola deve ter feito divisão, tá? Só que com números, né? Mas a ideia aqui com polinômios é a mesma coisa. Então, vê só, a dica é a seguinte. Aqui embaixo, você vai botar termos que multiplicados por x resultem esse primeiro cara aqui, tá bom? Então, por exemplo, quem é que multiplicado por x dá x ao cubo? Quem é que eu coloco aqui? X ao quadrado. Isso, né? Eu tenho que colocar x quadrado, porque x quadrado vezes x dá x ao cubo. Só que aí, quando eu faço a multiplicação, eu preciso multiplicar o outro termo, tá bom? Agora sim, eu vou combinar com vocês o seguinte. Veja, tem duas formas. Tem professor que ensina para você multiplicar e já trocar o sinal. E tem professor como eu que faz primeiro a multiplicação, certo? Ele multiplica aqui, ó. X quadrado vezes x, x quadrado vezes menos 1. E depois que eu faço a multiplicação, eu boto um parênteses e boto um sinal de menos. Eu acho melhor assim para mim, tá? Mas eu acho que vocês preferem trocando ao mesmo tempo, né? É uma coisa muito pessoal, tá, gente? É porque eu tenho chance de esquecer mais rápido, tá? Tô ficando velho. Então, eu vou fazer do jeito que você geralmente vê na escola, tá? Então, x quadrado vezes x dá x ao cubo, certo? X ao cubo. Aí você já troca o sinal, tá bom? Aí x quadrado vezes menos 1 dá menos x quadrado. Só que aí você troca o sinal, tá bom? É sempre multiplicando e trocando o sinal, beleza? Fez isso, tu vai somar para ver o resto. Aí tu soma aqui, ó. Soma. Quando tu somar, esses caras vão cancelar, certo? E vai dar quanto aqui? Vai dar menos x quadrado, certo? Mais x. Aí eu repito o processo. Quem é que multiplicado por x dá menos x quadrado? E aí? Bota no chat aí. Quanto é que eu boto aqui? Menos x, né? É menos X? Menos x. Menos x vezes x dá menos x quadrado. Só que você troca o sinal, tá bom? Tá vendo como é meio confuso, né? Eu não sou muito fã, não, mas enfim. Então, menos x vezes x dá menos x quadrado. Bota aqui com sinal trocado. Menos x vezes menos 1 dá mais x. Só que tu bota com sinal trocado aqui. Aí tu faz a soma de novo para ver o resto. E aqui você vai perceber que o resto vai dar zero, né? Quando o resto é zero, quer dizer que a divisão é exata. Ou seja, esse cara aqui é o resultado da divisão. Então eu posso dizer o seguinte, ó. X ao cubo menos 2x quadrado mais x dividido por x menos 1, tá? Aquela expressão que a gente tinha no limite,
é igual a x² menos x, tá bom? Eu posso escrever assim, claro, desde que o x seja diferente de 1, que é quando a divisão faz sentido, tá bom? Isso aí é natural, né? Quando eu faço uma divisão, eu não posso ter denominador nulo. Então, se o x for diferente de 1, eu posso dizer que essa expressão aqui é igual a essa. E por sorte, no nosso limite, o x está tendendo a 1. Se ele tende a 1, ele está diferente, então eu posso usar essa informação. Tá? Então eu posso dizer o seguinte, ó, o limite dessa expressão daqui, quando x tende a 1, é igual ao limite quando x tende a 1 da expressão x² menos x, que é muito mais simples. Aí quanto é que dá o limite aqui? Bom, é só aplicar, vai ficar 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 vai dar 0, tá vendo? Pode dar 0, não tem problema. Gente, deu para entender o método da divisão longa? Vocês conseguiram sacar como funciona? Deu. Tranquilo, né? Agora veja, uma dica importante. A divisão longa só vai dar resto 0 se for no limite indeterminado, tá bom? Tem umas informações aí que eu estou omitindo, porque eu não quero deixar muito complexo. Tá? Tem a ver com um teorema ali de polinômios que eu esqueci o nome, né? Porque eu esqueço nomes muito facilmente. Tá? É o teorema do resto, se não me engano. Tá? Como x igual a 1 zera os polinômios, aí a divisão é exata, enfim. Pode falar, Vitor. É porque eu tô um pouco atrasado em cálculo, Sim, e daí eu queria, inclusive eu vou botar pra, vou ver as aulas hoje, sim. e eu queria saber só se a ideia de limite é essa? É só essa? Como assim? A fatoração do resultado, trocando os sinais? Não, a ideia de limite ela é mais abrangente do que isso. Aqui a gente está discutindo Ok, métodos de resolução de limites indeterminados, tá? A interpretação certo. geométrica, basicamente, é você perceber o que está acontecendo na proximidade de um certo ponto. Por exemplo, imagina que eu tenho uma função, aqui só para exemplificar, tá bom? Uma coisa rápida. É, Desculpa se eu tô não, perdendo tempo. relaxa. Coisa rápida, só para dar uma ideia geométrica. Mas isso aí você vai ver em qualquer curso, qualquer vídeo no YouTube, tá bom? Por exemplo, imagina que eu tenho um gráfico de uma função qualquer. Vou desenhar aqui um gráfico qualquer. E tem o seguinte formato. Ele valha 1 até chegar aqui, mas aqui tem uma bola aberta. Então, deixa eu botar aqui. Eu acho que é importante vocês perceberem que limites não é só continha, tá? A gente está, claro, discutindo, né, os resultados das contas e tudo mais, como resolver, técnicas de resolução, mas é importante entender para que serve o limite, tá? E uma das coisas que a gente faz com limites é estudar o comportamento de funções. Você imagina que eu dou uma função para tu que ela vale 1, tá? Para todo x negativo, tá? Então ela vale sempre 1, é uma função constante. Só que quando o x é 0, eu vou botar que ela vale 2. Ela vale aqui, ó. Bolinha fechada em 2. E depois disso, ela vem num comportamento de uma reta. Eu vou deixar em azul também. Ele faz isso aqui, ó. Não sei se vocês já viram funções assim. Isso aqui é o que a gente chama de função definida por partes, tá? É um pouco diferente do que a gente vê naturalmente no ensino médio, que no ensino médio vocês estudam funções de primeiro grau, de segundo grau, né? Retas, parábolas, né? Às vezes vocês estudam cúbicas, raízes, enfim, né? Mas aqui eu estou assumindo que, né, todo mundo já deve ter visto funções definidas por partes, que são funções escritas assim, tá, gente? Ó, elas têm um formato de chave, né? Então a regra dela seria assim, ó. Ela vale 1 se o x for negativo, ela vale 2 se o x for 0, e ela vale x se o x for maior que 0, beleza? Uma função definida por partes. Aí eu vou perguntar o seguinte para vocês. Vou perguntar o seguinte. Letra A. Quanto é que vale f de 0? Vocês conseguem me dizer? Você pode olhar para a regra, ou pode olhar para o gráfico, tá bom? O f de 0. Veja que em 0 eu tenho uma confusão aqui, né? Parece Quando é? confusão, mas não é confusão, né? Porque vocês aprendem que bolinha aberta quer dizer que eu não estou pegando aquele valor. Então eu tenho que ir na bola fechada. Então quando o x é 0, o valor que a função assume é 2. Tá? Isso não é limite, tá? Isso é valor pontual, é valor exato, tá bom?
É o valor quando o x é exatamente 0, o valor é 2, tá bom? Então, vocês concordam comigo? Quando o x é 0, o valor exato é 2. Eu posso ver isso no gráfico, ou posso ver na regra, tá, gente? Porque se eu pegar aqui, ó, f de 0, isso quer dizer que o x é 0. Se o x é 0, eu vou estar no caso 1, no caso 2 ou no caso 3? No primeiro, segundo ou terceiro? No segundo, né? Então você pega daqui, ó. Tá bom? Agora eu vou fazer uma pergunta diferente, veja só. Pergunta é a seguinte: qual é o limite quando x tende a 0 pela esquerda na função f? Aqui é que a coisa começa a ficar diferente, tá bom? Quando eu boto esse símbolo, limite, eu estou perguntando o que acontece quando o x está se aproximando de 0. Isso aqui quer dizer que o x se aproxima de 0, só que por valores menores. Aí vocês perdoem minha letra, tá, gente? É porque tá meio ruim de escrever aqui. Mas, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é como se eu fosse pegando valores de pontos próximos de 0, mas não exatamente o 0, só que um pouquinho menores, tá? Então, por exemplo, aqui. E aí eu vou fazendo tender, tá bom? Não é para você pegar um ponto fixo, não. É você pensar o que acontece à medida que eu vou me aproximando. Quanto mais eu me aproximo por valores pela esquerda, qual é o valor que a função está assumindo aqui em cima? É, mano. É sempre 1, tá bom? Aí você vai dizer, poxa, Wesley, mas quando o x for exatamente 0... Calma, não é exatamente. O símbolo do limite indica que eu não estou exatamente, eu estou próximo. Eu vou chegar bem pertinho mesmo. Você vai dar um zoom aqui, ó, você vai ver. É porque minha caneta é muito grossa aqui, mas a ideia é o seguinte: você vai estar bem próximo, mas você não vai estar no 0. Entendeu? Então a ideia é o seguinte: quanto mais próximo pela esquerda, o valor é 1, tá bom? Isso pela esquerda. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que é 1, tá bom? Por quê? Porque como o x está menor que 0, eu estou na regra aqui que vale 1. E pela direita? Pela direita, quando x tende a 0 pela direita, aí a coisa muda. Porque quando eu vou pela direita, eu estou pegando valores maiores, né? Então, por valores maiores que 0, que eu estou por aqui, ó, o que está acontecendo? O meu gráfico está vindo pela reta aqui, né? E aí, gente? Qual é o limite pela direita? Esse já é mais difícil, né? Zero. É 0, né? Ó, É se eu maior for que 0? Ó, quando eu for pela direita, o meu gráfico está indo pelo gráfico da reta inclinada. E aí, se você pegar os valores aqui, ó, eu estou me aproximando do valor 0, né? Ó, esse ponto aqui, por exemplo, vou pegar uma caneta mais fina. Esse ponto aqui, ó, o x está bem próximo de 0, só que maior que 0. E o valor do y, o valor da função, está se aproximando do 0 também. Então, nesse caso, eu digo que o limite pela direita, ele vale 0. Beleza, gente? Então, limite pela esquerda, você pega valores de x próximos de 0, só que menores. Limite pela direita, você vai pegar x se aproximando de 0, só que por valores maiores. E quando acontece dos limites laterais serem diferentes, aí você diz que o limite não existe, tá bom? Quando não tiver consenso entre esses valores, aí você diz que o limite não existe, tá? Por exemplo, aqui, ó. Quando o x tende a 0 pela esquerda, deu 1. Quando foi pela direita, deu 0. Isso quer dizer que o limite, quando x tende a 0, ele não existe. Porque não houve um consenso, tá bom? Nesse caso aqui, pela esquerda foi para um valor, pela direita foi para outro valor, tá? Então, a ideia geométrica é mais ou menos essa. Você estudar o que acontece na proximidade de pontos. Você vai ver ali o que está acontecendo, né, por um lado ou por outro, tá? Aí, quando eu estou fazendo essas questões da lista, aqui a gente está discutindo outra coisa, tá? Aqui a gente está discutindo o que acontece sem necessariamente eu saber o gráfico da função, tá bom? Porque é difícil esboçar esse gráfico. Muita gente não consegue identificar o gráfico de uma função como essa. Tá? Vocês têm alguma ideia como é que eu esboço o gráfico disso aqui? Sem usar calculadora, tá, gente? Como é que eu esboço isso aqui? Difícil, né? Postar o gráfico dessa função é algo complicado. Mas se eu dissesse para vocês que o gráfico é uma parábola com um buraco, vocês acreditariam em mim?
o gráfico dessa função, olha que interessante. Se você pensar direitinho, o gráfico dessa função, ele faz isso aqui, ó. Eu não sei desenhar muito bem uma parábola, tá? Mas vamos tentar aqui, ó. Ele faz isso, ó. É uma parábola côncava para cima, só que ele tem um desfalquezinho aqui, ó. Ele tem um desfalque aqui nessa raiz. Isso aqui é uma bolinha aberta. Se você parar para pensar uns 2 minutinhos, você vai entender por que o gráfico é assim, né? É por causa disso aqui, ó. O gráfico da nossa função maluca, ele é igual ao gráfico dessa parábola quando o x é diferente de 1. Quando o x é 1, isso aqui não está definido, por isso que tem uma bola aberta aqui no 1. Olha só que legal. Se você conhece o gráfico, agora você consegue ver qual é o limite quando o x tende a 1, né? Porque quando o x tende a 1, eu estou tendendo tanto pela esquerda quanto pela direita. Eu estou fazendo os dois ao mesmo tempo. Se eu vou pela esquerda, eu estou me aproximando por baixo aqui, ó, mas eu estou aproximando de zero. E se eu for pela direita, também, ó, eu estou me aproximando por cima, mas eu também estou me aproximando de zero. É por isso que o limite é zero, tá bom? Então, o que a gente está fazendo na aula de hoje é investigar técnicas de resolução de limites indeterminados sem precisar do aspecto visual, tá? Você consegue resolver sem pensar no gráfico. Até porque esboçar esses gráficos pode ser um pouco difícil. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Então, a nossa ideia aqui é trabalhar, né, o aspecto algébrico, né, trabalhar ali as fatorações, simplificações que a gente tem que fazer para resolver um limite indeterminado, tá? Muito bem, então aqui foi uma breve revisão, tá? Como é que você faz a divisão de polinômios, né? Para quem não conhecia, eu sugiro fortemente que dê uma revisada nisso, tá bom? Acho que é bastante interessante. E fica também a sugestão, tá, de pesquisa, tá? Vou botar aqui uma sugestão para vocês. Sugestão: pesquise sobre o dispositivo de Brio-Ruffini. Brio-Ruffini. Nome chique, né? Brio-Ruffini. Tem um hífen, tá bom? Então, Brio-Ruffini é uma técnica de resolução também, mas aí fica para vocês verem no YouTube, tá bom? Tem vários vídeos sobre isso. Que é você fazer uma divisão dessa um pouco mais rápido, tá? Aí fazer, poxa, Wesley, beleza, gostei. Resolvi aqui o limite usando a divisão, como você falou, tranquilo, tá? Mas, e se eu não quisesse fazer a divisão? Se eu quisesse resolver como eu estava fazendo aqui, será que funciona? Será que eu conseguiria resolver do jeito que estava aqui, sem fazer Brio-Ruffini? Ou sem fazer a divisão? E a resposta é sim, tá, gente? Se você olhar direitinho, esse polinômio de segundo grau, ele pode ser fatorado, né? Pode ser fatorado, né? Como é que eu fatoro esse polinômio de segundo grau? Ora, do jeito que a gente falou na questão passada, né? Então você pode fazer a fatoração aqui achando as raízes ou percebendo que é um quadrado perfeito, tá? Então se você fizer a fatoração aqui, você consegue perceber que esse carinha, deixa eu botar aqui embaixo, ó. Eu posso fazer a fatoração de x quadrado menos 2x mais 1. É só eu fazer Bhaskara, tá bom? Então, delta dele vai dar 4 menos 4, né? Que vai dar 0. E aí eu consigo dizer que as raízes são 2 mais ou menos 0 sobre 2. Daqui vão sair dois valores repetidos. 2 sobre 2 dá 1. E 2 sobre 2 dá 1 também. Então, se você fizer a fatoração como eu ensinei, você já pode pegar isso aqui e escrever assim, ó. X vezes x menos 1 vezes x menos 1. Olha que legal. Sem precisar fazer a divisão, né, do jeito que a gente fez antes, tá? Então, o curso de Cálculo 1, ele é um curso muito bom por isso, porque a gente vai oferecer para vocês diversas ferramentas. Eu ensino de um jeito, tá? Como fazer fatorando, e também ensino de outro jeito, que é como fazer dividindo, tá bom? Você que escolhe o que é melhor para você, tá? Eu acho interessante ter contato com os dois, porque, né, vocês estão no começo do curso de vocês, no começo da vida acadêmica, vocês têm que pegar essas ferramentas para vocês, tá bom? Então, chegou aqui, você pode cancelar esse cara com esse, já que o x é diferente de 1, e aí aplicar o limite na expressão que sobra, né? A expressão que sobra é a expressão x vezes x menos 1. Aplicou aqui, vai dar 0, né? Então, essa foi a primeira forma, que é usando fatoração. E essa foi a segunda forma. Deu para entender, gente? Ou vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa?
Qual método vocês acham melhor? Vocês acham melhor fatorar ou dividir? Pode falar, Francisco. Professor, eu já vi esse assunto nas aulas do YouTube, né? Essas coisas assim, e eu queria saber, tipo, se eu tenho uma função aqui, raiz de 5 mais 2x menos 3 sobre 2 menos x. Aí eu sempre tenho que multiplicar pelo conjugado inverso, para sempre, quando eu tenho uma raiz no numerador, né? Aham. Que eu não consigo tirar Como é que é essa o função? limite. Eu sempre tenho que multiplicar pelo conjugado. Qual é a função? Raiz de 5 mais 2x menos 3 Tudo isso dentro da raiz ou só o 5? sobre... É assim, né? Isso, só esse aí dentro da raiz, isso. Certo. Sobre x menos quanto? Mas eu gostaria de saber se tivesse só o 5 dentro da raiz, eu multiplicaria pelo conjugado mesmo assim? Não, calma. Qual é a função? A função é isso aqui sobre x menos quanto? É assim, Só sobre x? menos, 2 menos x, menos x mais 2. Tá, 2 menos x, vamos botar assim. E o limite é quando o x tende a 2, certo? Ou não? O limite, nesse caso, é isso. Ok. Pensa o seguinte: se for indeterminado, você precisa multiplicar pelo conjugado. Se não for indeterminado, você não multiplica. Tá? Basicamente é isso. Eu não quero que vocês fiquem decorando essas regrinhas. Tipo, tem raiz, faz isso. Não é assim que funciona, infelizmente, tá? Porque se fosse raiz só de 5, o que ia acontecer aqui? Eu não ia ter um limite indeterminado, né? Se fosse assim, só raiz pegando 5, ia dar quanto esse limite? Em cima ia dar raiz de 5 mais 4 menos 3. Embaixo ia dar 2 menos 2. Em cima, isso aqui dá raiz de 5 mais 1, né? E embaixo dá 0. Esse tipo de limite, gente, não é limite indeterminado. Isso aqui a gente chama de limite infinito, tá bom? Isso aqui a gente chama de limite infinito. Eu acho que vocês ainda não viram isso em aula. Talvez o professor deve ter comentado assim por alto, tá? Mas quando acontecer isso aqui, tá? Você tem que fazer os limites laterais para ver se dá mais ou menos infinito. Tá bom? Olha o que eu tô falando, presta atenção, tá bom? Se acontecer do seu limite ser na forma de constante sobre zero, claro, se em cima não for zero, tá bom? Então, se for nessa forma, você tem que fazer os limites laterais, tá? Então, devemos fazer os limites laterais. Aí você faz pela esquerda e pela direita. Eu não vou fazer isso agora, assim, dá pra fazer, tá? Tipo, você faz aqui pela esquerda e pela direita. É porque eu acho que vocês não viram aula sobre isso ainda, então fica meio difícil a gente comentar aqui com um detalhe, tá bom? Mas o recomendado é isso. Você faz o limite pela esquerda e depois faz pela direita. Veja que eu não estou recomendando usar conjugado sempre que tem raiz. Não é assim que funciona, tá bom? Não é assim que funciona, tá? Então, se aqui deu constante sobre zero, onde em cima é uma constante não nula, você vai perceber que você vai fazer aqui os limites laterais. Você faz pela esquerda, faz pela direita. Quando você faz esses limites, acontece o seguinte, ó. Pela esquerda, o numerador vai tender a raiz de 5 mais 1, como a gente já comentou, que é um número positivo. Só que no denominador vai tender a zero, mas por valores menores que zero. Ou, desculpa, maiores que zero, né? Perceba que quando o x tende a 2 pela esquerda, o x é menor do que o 2. Então isso aqui vai se aproximar de zero, só que por valores maiores que zero. Então essa divisão, né, ela dá mais infinito, porque você tem um numerador muito grande em relação a um denominador infinitesimalmente pequeno, só que positivo. Por outro lado, nesse limite aqui de baixo, se você aplicar, vai ficar raiz de 5 mais 1 em cima, e embaixo vai tender a zero pela esquerda. Nesse caso, a divisão é de um numerador positivo muito grande em relação ao denominador infinitesimalmente pequeno, só que negativo. Então aqui vai dar menos infinito. Tá? Então, limites que resultam constantes sobre zero são um caso particular de limites que não existe, que são chamados de limites infinitos. Vocês vão ver isso, eu acho que na próxima semana, se não me engano, tá bom? E aí, você tem que fazer esse procedimento, tá? Mais pra frente vocês vão ver que isso tem relação com as chamadas assíntotas verticais.
não vou falar sobre isso agora. Agora veja. Pode falar, Francisco. Deus dedite. Fale certo o nome, desculpa. Dois dedos, mas Pronto, beleza. tranquilo. É só uma dúvida, porque eu assisti uma aula de matemática básica e nessa aula o professor falou que quando eu dividir por zero, não existe. Aham. Aí, só se fosse zero. Porque, tipo assim, se eu dividir 4 por 2, dá 2, porque 2 vezes 2 é 4. Aí, se fosse zero dividido por zero, qualquer número que eu multiplicar zero dá zero. Aí é infinitas respostas. Mas se Aham. for um número qualquer dividido por zero, tipo 2 dividido por zero, Aham. ele diria que não existe, porque não tem um número que multiplica zero que Sim. vai dar Sim. 2, entendeu? Sim, Aí eu queria saber por que o limite é infinito se está dividindo por zero. Mas aí que tá. A gente não tá dividindo por zero. A gente tá dividindo por um número que se aproxima de zero. E essa que é a diferença. Tá? Esse número embaixo, ele não é Não, mas exatamente zero. no caso. Ah, Entendi. É porque entendeu? no caso era antes do senhor ter feito o cálculo tendendo pela esquerda e pela direita. Sim, Logo quando o senhor mas estava lá em calma. cima, Sim, mas aí eu aí que falo já tá. que era limite infinito. Tá, eu entendo o que tu tá querendo dizer, mas quando a gente tá falando de limites, quando se fala de limites, naturalmente eu já sei que o x não é exatamente 2. Tu entende isso? Ou não? Entendi. Ele não é exatamente 2. Se ele não é Entendi. exatamente 2, então aqui embaixo não é exatamente zero. Eu sei que a gente escreve aqui esse zero, mas no contexto do limite, isso aqui não é exatamente zero. Tá bom? Não é exatamente zero. Então você tem que pensar, poxa, esse denominador está se aproximando de zero. Ele se aproxima de zero. Mas eu preciso saber se ele vai se aproximar por valores maiores ou menores. Aí por isso que eu separei esses dois casos. Quando eu fiz pela esquerda, tu entende que quando o x tende a 2 pela esquerda, o x está menor que 2? Tu entende isso? Sim, consigo. É que no- Agora que tu me esclareceu, ficou na cara agora, né? Porque quando a gente tem que ter em mente que... Por isso que eu até falei, foi até bom eu ter feito esse comentário aqui do gráfico, né? Para vocês entenderem a diferença de valor exato e limite. O limite, ele pega valores próximos, mas não exatamente ali, tá bom? Vitola está sendo gravada, fica tranquilo, tá bom? E a anotação eu vou mandar para vocês também, tá? Então aqui, quando se fala em limite, eu não estou dividindo. Eu sei que está escrito, infelizmente está escrito assim. Eu, inclusive, quando eu dou minhas aulas, eu gosto de botar entre aspas, para o aluno entender que aqui eu não estou tratando o valor exato, eu estou tratando a tendência, eu estou no contexto de limite. Só que quando eu tenho casos assim de constante sobre zero, eu preciso ver pela esquerda ou pela direita, porque dependendo, o denominador vai estar próximo de zero, só que maior ou menor. Por isso que eu fiz os laterais. Então aqui nesse caso, por exemplo, ó, quando o x tende a 2 pela esquerda, o x está menor que 2. Ou seja, essa subtração aqui, ela tende a zero, mas ela vai estar maior que zero. Faz sentido isso? Se você pensar direitinho, ó, esse x ele nunca vai atingir o valor exato 2. Ele vai estar sempre menor. Então essa subtração é positiva. Ela é positiva, embaixo está tendendo a zero pela direita, então essa divisão vai tender a infinito. Agora, para você entender isso aqui, essa passagem, você precisa ter um contato prévio, que eu não sei se vocês tiveram, que é esse assunto limites infinitos. Tá? Eu acho que quem teve aula com o professor Nicolas, ele deve ter comentado. Tá? Por exemplo, acho que vocês já devem ter visto esse tipo de estudo aqui, ó. O professor adora botar esse exemplo. Eu acho que todos os professores usam esse exemplo aqui, de você estudar o limite quando x tende a zero na função 1 sobre x. Tá? Então, tudo bem, Victor, sem problema. Então, se você tem esse tipo de limite, o que é que você faz? Você faz uma tabelinha, que eu acho que o professor deve ter feito com vocês, onde você vai colocar os valores de x e os valores dessa função 1 sobre x. Só que você tem que colocar valores próximos de zero, tá bom? Só que maiores. Por exemplo, vamos começar aqui com o valor 0,1. 0,1 é próximo de zero, só que é maior que zero. Se eu pegar 0,1 e jogar na função, quanto é que vai dar? Todos fazem, Gustavo. Eu conheço já dou aula faz muito tempo. Todos os professores fazem esse exemplo, que é o mais fácil que tem. Então, se eu pegar x igual a 0,1, quanto é que dá essa divisão? Dá 10, né? Beleza. Agora eu vou pegar um pouco mais próximo. Então, eu vou pegar agora 0,01. Quanto é que dá essa divisão? Dá 1000. Vou pegar, então, mais próximo ainda. 0,001. Quanto é que dá essa divisão? Aqui eu errei, né? Desculpa. Olha eu passando vergonha. Aqui dá 100, né? E aqui dá 0,001, vai dar 1000. Então, você percebe que quanto mais próximo de zero, maior fica a função.
Só que veja, eu posso ficar próximo de zero quantas vezes eu quiser aqui, né? Por exemplo, eu posso pegar um mais próximo ainda. E eu posso fazer isso eternamente, tá? Mas quanto mais próximo vai ficando, mais isso aqui vai crescendo. Então, essa tendência, ou seja, quando o x tende a zero para a direita, eu posso dizer que a função está tendendo a ficar cada vez maior. O símbolo que eu uso para representar isso é o infinito. Entendeu? Por isso que, quando eu fiz aqui essa divisão, eu tive a mesma lógica, né? O numerador é um número constante positivo e embaixo está cada vez mais próximo de zero. Essa divisão vai tender a ficar cada vez maior. Então, isso tende a infinito. Por outro lado, quando vai para valores negativos, o denominador vai ficar negativo, então vai dar menos infinito. Bom? Mas eu adianto a vocês que vai fazer mais sentido se vocês tiverem contato com esse assunto, tá? Mais para frente aí vocês vão ver isso. Beleza, gente? Aí só para concluir aqui a dúvida, tá? Vê como uma dúvida simples, né? Ela leva a gente para lugares tenebrosos, né? A dúvida foi a seguinte: Wesley, sempre que tem raiz eu tenho que multiplicar pelo conjugado? Não. A resposta é não. Você precisa analisar o tipo de limite que você tem, tá bom? Se o seu limite não for indeterminado, você aplica diretamente. Se o seu limite for na forma constante sobre zero, você tem que fazer os laterais. E se o seu limite for indeterminado, aí sim. Se for indeterminado, aí você faz o conjugado. Tá bom? Então, se fosse assim, ó. Que é a questão que o amigo que eu esqueci o nome dele, acho que foi Francisco. E o Francisco perguntou de início, né? Ele deve ter visto essa questão aqui. E essa sim, eu tenho que fazer o conjugado. Tá? Porque o problema aqui é diferente. Aqui, nós temos um limite que dá 0 sobre 0. Se você aplicar direitinho, aí sim você faz o conjugado. Tá? A estratégia do conjugado, né, é você, na verdade, fazer uma racionalização do numerador para tornar mais simples a fatoração, né, e a simplificação dessa expressão algébrica. Bom? Então aqui sim você vai multiplicar pelo conjugado. Tá? Então, em limites, vou dar essa dica para vocês. Ó. Dica. Em limites indeterminados, é importante isso, tá? Limites indeterminados. Da forma 0 sobre 0, onde tivermos uma raiz quebrada. Bom, raiz quebrada que eu falo é uma raiz que pega só uma parte, tá? Ela não pega tudo. Então, quando tivermos uma raiz quebrada, pode-se fazer uso da multiplicação pelo conjugado, também chamado de racionalização, para tentar simplificar a expressão. Tá? Contexto meio rebuscado aí, tá? Me perdoem, mas a ideia é essa. Você tem um limite indeterminado, não dá para cortar, não dá para simplificar, porque a raiz está estragando tudo. Eu preciso racionalizar para que eu tenha uma expressão polinomial no numerador que eu possa cancelar com o denominador. Bom? Então vocês fazem aqui a chamada multiplicação pelo conjugado. Tá? Adianto a vocês que essa não é a única forma, tá? Mas essa é a forma padrão que os professores ensinam para vocês. Então, acho que vocês já devem ter visto isso, né? É o famoso multiplicar pelo conjugado. Você vai pegar esse termo aqui, vai repetir ele, só que o sinal do meio vai ser com o sinal trocado. Vocês já viram isso? Já viram, né? Já. Ela falou aqui não. Aí me quebrou. Vai ver, tá bom? Em breve aí vai ver. Então, multiplica aqui em cima e embaixo pelo termo. Ó, você muda o sinal só do meio aqui, tá bom? A ideia que a gente está usando aqui é um produto notável, que é aquele famoso A menos B vezes A mais B. O resultado disso aqui vocês devem conhecer, que é A quadrado menos B quadrado. Então, é como se aqui nós tivéssemos o A menos B, onde o A é a raiz e o B é o 3. Aqui eu acrescentei o A mais B. Quando eu multiplicar esses dois, vai aparecer o A quadrado, que é justamente o termo que eu preciso para eliminar a raiz. Então veja que interessante. A ideia é fugir dessa raiz. Bom? Então aí você vai fazer essa multiplicação no numerador. Você vai ter, ó, no numerador, quando você fizer essa multiplicação, vai ficar 5 mais 2x raiz ao quadrado menos 3 ao quadrado. Já no denominador você repete. Vai ficar uma bagunça. Então fica 2 menos x vezes raiz de 5 mais 2x mais 3. Se você não estiver entendendo isso aqui, não tem problema, tá? Porque a aula que eu vou trabalhar isso melhor vai ser a da quinta-feira, às 6 horas da noite, tá bom? Eu vou fazer várias questões assim, que é o foco da gente, são as questões mais difíceis.
tá? Eu tô falando disso porque foi uma dúvida que apareceu aqui, então eu gosto de fazer esses comentários, então eu botei. Vai sim, Luiz, eu só preciso saber se a gravação vai ficar boa. Eu não sei se vai ficar boa, tá? Essa é uma live de teste que eu tô fazendo, porque eu não sei se o OBS tá gravando bem, deixa eu dar uma olhada aqui. Aparentemente tá gravando bem, mas eu não sei se tá pegando direito o meu áudio, né? Tá aparecendo aqui, mas, sei lá, às vezes dá um bug estranho, vou ver depois. Bom, mas provavelmente eu vou gravar. Tá? Agora veja, fiz a multiplicação, aí eu preciso simplificar isso aqui. Como é que eu simplifico isso? Bom, primeiro eu vou fazer aqui vou matar essa raiz, né? Então vai ficar 5 mais 2x menos 9, tá bom? Então vai ficar assim no numerador. No denominador você não desenvolve, tá? Então, no denominador você deixa 2 menos x vezes raiz de 5 mais 2x mais 3. Aí aqui em cima você dá uma simplificadinha, né? Naturalmente aqui em cima você pode fazer essa conta 5 menos 9 vai dar 4, né? Ou vai dar menos 4, desculpa. Então você tem o seguinte, ó. No numerador. Difícil essa questão, viu? Então aqui você tem 2, posso botar assim, 2x menos 4. E no denominador nós temos 2 menos x vezes essa raiz aqui. Acabou a questão? Não, tá? Veja que eu fiz uma manipulação algébrica, né, chamada racionalização, tá? Para tentar deixar essa expressão um pouco mais digerível. Parece que piorou, mas aqui eu tenho uma vantagem, porque agora fiz aparecer uma divisão de polinômios. Posso tentar simplificar alguma coisa aqui. O problema é descobrir como simplificar. Bom, o que eu posso fazer, né, para cancelar fatores comuns aqui entre esses dois caras que eu marquei? Porque do jeito que tá, eu não tenho, né, fatores comuns. Não tá aparecendo ainda, né? Aqui eu tenho que dar um pulo do gato. O pulo do gato aqui é o seguinte. Eu tenho que colocar o 2 em evidência, né, Gustavo? Exatamente. Só que cuidado, viu, Gustavo? Porque quando você bota o 2 em evidência, vai acontecer uma pegadinha. Olha que interessante, ó. Vou botar o 2 em evidência, tá bom? Então, aí tem aluno que fica meio desesperado, eu acho até engraçado. Que o aluno fica desesperado com essa bagunça aqui, tá? Vou dar uma dica para vocês. Em limites indeterminados, você não se preocupa com quem não está zerando. Bom? Olha, pegou a dica? Em limites indeterminados, você não se preocupa com quem não está zerando. Porque o problema desse limite é o 0 sobre 0, não é? Quem é que está zerando nessa expressão? É o 2x menos 4, porque quando x vai para 2, isso aqui dá 4 menos 4, e o 2 menos x. São eles os protagonistas. Esse cara aqui tá quietinho na dele, porque ele vai tender a 6, né? Então, eu não me preocupo com esse cara. Eu deixo ele quietinho. Meu foco tá nesses dois, tá bom? Aí eu vou botar o 2 em evidência, como o Gustavo falou, né? Botei o 2 em evidência. E embaixo, eu vou repetir. Só que aqui, gente, tem uma parte muito perigosa. Tá bom? Aqui tem um perigo muito grande. E é o seguinte. Você pode ficar emocionado. Você pode cancelar esse cara com esse. Se você fez isso, lascou. Tá bom? Se você fez isso aqui, ó, você não pode cortar esses dois caras. Por quê? Eles não são iguais, tá, gente? Não posso cancelar x menos 2 com 2 menos x. Alguém consegue me dizer por quê? Não dá, né? São diferentes. Na verdade, eles são opostos, né? Eles são opostos. Esse que é o pulo do gato, ó. Importante. 2 menos x é o oposto de x menos 2. São opostos. Eu posso escrever do jeito que Luiz falou ali. Posso colocar o menos em evidência, tá? Menos em evidência e aí fazer o corte. Bom? Essa é uma parte que eu peço que vocês deem uma pensada direitinho. Calma, tá? E isso buga muitas pessoas, mas de fato, se você pensar com números, fica mais fácil, ó. 1 menos 2 é a mesma coisa que 2 menos 1? Não, né? 1 menos 2 dá menos 1. 2 menos 1 dá 1. São opostos, bom? Então, a mesma coisa acontece aqui para os nossos termos que estão aparecendo. Então, no numerador, eu vou colocar menos em evidência aqui, vai ficar menos 2 vezes 2 menos x. E embaixo, eu repito aquela coisa feia lá que eu nem mexi nela, eu só fui deixando, tá bom? Aí agora eu posso cancelar esse termo com esse.
E aí eu posso aplicar o limite na expressão que está sobrando. Então, olha que questão de alto nível, né? Uma questão que envolve várias técnicas, tá? E você tem que estar bem treinado para chegar nesse nível. Então, bem mais avançada. Agora, chegou aqui, eu aplico o limite. Aplicando o limite vai dar menos 2 em cima. Embaixo vai dar raiz de 9, que é 3. Mais 3 dá 6. Menos 2, 6. Também conhecido como menos 1. Essa é a nossa resposta. Bom? Então vejam como é interessante, né? Quantas expressões e quantas manipulações a gente pode fazer em uma questão como essa, né? Que parecia ali, né, um pouco mais inofensiva. Bom? Então é isso, gente. Vou finalizar nossa aula por aqui, tá? Vou finalizar nossa gravação. Professor, rapidinho. Fala, Francisco. Desculpa aí tomar seu tempo, né? Quando eu tiver assim, x mais 3 ao cubo, como é que eu expando essa função? Mais 3 ao cubo? É, Tem várias formas, né? O x mais 3 ao cubo, se você não sabe de cabeça, você pode desenvolver x mais 3 vezes x mais 3 vezes x mais 3. Aí seria uma questão de ter paciência e desenvolver tudo. Mas se você quiser a fórmula da soma do cubo perfeito, né, que a gente fala, o cubo perfeito ele fica assim, ó, a ao cubo mais 3a quadrado b mais 3ab quadrado mais b ao cubo. Tem um menos aqui, aí você bota menos aqui e menos aqui. Pronto. Que a gente chama de cubo perfeito. Agora, eu não inventei isso aqui, tá? e Obviamente. o imperfeito? O cubo perfeito, né, o desenvolvimento dessa expressão, é você fazer basicamente essa conta separada, né? Você faz 3 vezes. O cubo imperfeito já não. Beleza. E o imperfeito? Não tem isso, não. A gente chama de cubo perfeito porque é uma expressão que é elevada ao cubo, né? Tem outras expressões, mas eu não recomendo você memorizar. Por exemplo, tem aluno que quer memorizar A mais B a quarta. Eu não acho viável, tá? Eu não acho viável. Porque memorizar você gasta muito tempo e é uma coisa muito situacional. Então, se aparecer pra você, aí eu recomendo que você desenvolva separadamente, tá? É uma questão de paciência mesmo, tá bom? Tranquilo? Deu pra pegar? Aí, tipo, se eu fizer separadamente, era o x vezes o x vezes o x, Você pode fazer assim, aí ó. depois o x vezes o x. Não, você pode fazer assim. Primeiro faz os dois. Aí isso aqui é um quadrado perfeito, né? Se tu lembrar o quadrado perfeito já ajuda. Tu lembra como é que fica o quadrado perfeito? Se não lembrar, você faz, ó. Primeiro com X ao quadrado mais 3 ao quadrado. É porque Sim. assim, você pode fazer passo a passo, né? Primeiro com o primeiro, dá x quadrado. Primeiro com o segundo, aí dá 3x. Aí segundo com o primeiro Sim. e segundo com o segundo, né? Dá 9. Aí você vai multiplicar isso pelo x mais 3. O que eu tava comentando é que tem gente que memoriza isso de cabeça, né? Já consegue ver. Isso dá quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí você agora vai desenvolver assim, ó. Você vai fazer primeiro com primeiro com o segundo. Tem que ter paciência. Primeiro com o primeiro dá x ao cubo. Primeiro com o segundo dá 3x quadrado. Aí segundo com o primeiro vai dar 6x quadrado. Segundo com o segundo dá 18x, né? Aí terceiro com o primeiro dá 9x. E terceiro com o segundo vai dar 27, né? Você organiza isso aqui tudinho, vai ficar x ao cubo mais 9x quadrado mais 27x mais 27. Que é exatamente o que a gente encontra se usar a fórmula do cubo perfeito. Aqui, pelo cubo perfeito, qual é o x, né? Então fica x ao cubo, aí mais 3 vezes quadrado vezes 3, mais 3 vezes 9, mais 3 ao cubo, que é 27. Se as contas dá exatamente essas coisas que a gente achou. Tranquilo? Beleza, professor. Muito obrigado. Tranquilo. Então, vou finalizar por aqui, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato. A gravação eu acho que fica disponível daqui a 1 hora, tá? Talvez não tão cedo, porque eu vou sair para me vacinar. Então, se vacinem bem. A gente vai se falando, tá bom? Encontro vocês quinta-feira, 6 horas.
Valeu, um abraço, bons estudos. Fui.